Outra questão que está pegando muito aqui no noticiário já há um bom tempo e que eu queria muito saber a tua opinião e também saber como é que tu vê a repercussão disso lá nos Estados Unidos, é o papel do filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, que aqui no Brasil chegam os registros dele, de fotos, de vídeos, né? Onde ele se coloca com uma aproximação, uma proximidade muito grande com o governo Trump, não necessariamente com o próprio Trump, mas com o governo Trump. Ele se coloca, se diz muito próximo e se diz com um encurtamento de distâncias para trilhar caminhos que possibilitem atacar o STF, a Suprema Corte Brasileira, e também ajudar o pai dele, de alguma forma, que é réu no STF, já por diversas acusações. O Eduardo Bolsonaro está aumentando um pouco a situação, está mentindo, ou ele tem hoje livre trânsito dentro da Casa Branca? É uma combinação. Eu não estou dentro, eu não tenho contato dentro da Casa Branca para me dizer o que está acontecendo. Então, eu baseio minha análise sobre reportagens e a minha análise por conhecer bastante bem a realidade americana. A minha impressão é que, realmente, ele tem entradas. A entrada mais forte é que é o Steve Bannon, que não é uma pessoa muito cerca de Trump nesse momento, uma pessoa complicada. Então, ele tem uma entrada com a extrema-direita, através do Steve Bannon, através do CPAC. Eu acho que Trump vai querer utilizá-lo na medida que precisa utilizá-lo, e se não, vai jogar ele no lixo, como ele faz com todo mundo. Mas eu acho que eles estão fazendo uma coisa muito séria. O que é? É de realmente criar uma narrativa internacional dizendo que o Brasil é uma ditadura, não há democracia, Lula é igual a qualquer ditador de qualquer outro país, o STF é totalmente atrelado a setores antidemocráticos, não existe liberdade de expressão, não há liberdade. É mesmo como Carla Zambelli está usando no seu discurso, Natália agora dizendo que ela tinha ameaça de ser presa se ela voltar para o Brasil, ou não pode voltar porque é uma ditadura. Isso é muito importante, porque isso pode afetar as eleições de 26, caso o Lula foi candidato. Nós estamos muito felizes que o governo Biden foi neutro nas eleições, defendeu a democracia, defendeu os resultados das eleições e mandou um recado muito forte aos militares brasileiros: caso vocês fizerem golpe, apoiar o golpe, não vamos apoiar vocês. E isso foi um fator importantíssimo, ao meu ver, em deter o golpe mal sucedido em 23. Agora, em 26, com Trump 2 anos no poder, com uma influência cada vez maior no governo americano, uma influência muito grande em vários países, ele pode realmente ajudar a circular essa narrativa que Eduardo Bolsonaro está criando com republicanos, dizendo que o Brasil é uma ditadura, que quem vivia aqui no Brasil durante uma ditadura sabe que é uma mentira total. Mas isso é muito importante, porque como estamos um país polarizado nos Estados Unidos, essa informação só chega a um setor da sociedade que vai aumentando essas mentiras e criando problemas. Tu achas que o Eduardo Bolsonaro consegue ficar em definitivo nos Estados Unidos de maneira legal? Eu não entendo de que visto ele está nos Estados Unidos. Eu não sei se é visto de turismo, ele então só tem 6 meses. Eu acho que seria muito interessante saber exatamente com que visto ele está ficando lá, porque não sei se ele consegue um visto de fazer negócios ou outra atividade. Certamente não está estudando na universidade. Se ele está fazendo turismo, ele tem um limite de 6 meses, então seria muito interessante saber de que status que ele tem nos Estados Unidos. É que a impressão que ele tenta passar, e por isso que eu trouxe na primeira pergunta sobre ele a questão da proximidade dele com Trump, a intenção que ele tenta passar é que a Casa Branca vai facilitar a vida para ele conseguir o melhor visto possível e ficar. É possível, é possível. Então, eu, além de ser professor universitário, eu sou presidente do Conselho Executivo da Washington Brazil Office, que fez um trabalho em defesa da democracia no Brasil a partir de 2020, e estamos, nesse momento, muito preocupados com essa situação e investigando, conversando com os senadores e congressistas sobre esse assunto e outros assuntos para averiguar isso.
E nesse momento, o Congresso americano, os democratas, estão muito, muito envolvidos na resistência ao governo de Trump, então é um pouco mais difícil chamar atenção sobre a realidade brasileira, porque eles estão muito enfocados. Mas a gente está tentando, com nossos aliados, pessoas que têm uma simpatia, um conhecimento do Brasil, uma preocupação com a realidade brasileira, de ajudar a entender essa realidade e alertar as forças progressistas nos Estados Unidos sobre ameaças, o perigo de Bolsonaro e a extrema-direita brasileira nesse momento. Essa é uma outra questão importante, uma questão interessante. Tu diz assim que estão muito envolvidos com as questões do governo Trump, uma resistência muito forte, que não sobra espaço para debater o Brasil. Essa, para mim, é uma informação fundamental que tu traz, porque eu volto a dizer, a bolha bolsonarista, não necessariamente o Eduardo Bolsonaro, mas a bolha bolsonarista com a sua produção de fake news, eles tentam passar a ideia, que nós já sabemos, inclusive, que não é verdade, mas eles tentam passar a ideia de que o Eduardo Bolsonaro é prioridade para os republicanos. Não, nem um pouco. Essa ideia que ele passa. Aliás, quando eu tinha 22 anos, eu juntei com uns brasileiros exilados e fiz um trabalho de solidariedade com o Brasil e contra a ditadura militar, campanha de direitos humanos. Ninguém sabia do Brasil. Foi muito difícil esse tipo de trabalho. Conseguimos fazer um trabalho importante, mas era muito concorrente. Quando Trump foi eleito, em 26, houve uma nova experiência nos Estados Unidos. Tinha um cara da extrema-direita destruindo as instituições americanas. E quando Bolsonaro foi eleito em 18, nós que organizamos uma campanha nacional contra Bolsonaro em defesa da democracia no Brasil, descobrimos que era muito mais fácil falar sobre o Brasil, além dos estereótipos. Pessoas sabem sobre futebol, Amazonas, etc. e tal, mas detalhes não sabiam. Mas quando um jornalista inventou o nome, o Trump, Bolsonaro é o Trump dos trópicos, as pessoas nos Estados Unidos fizeram uma analogia, entenderam. E quando a direita americana invadiu o Capitólio, quando Trump motivou essa invasão, 2 anos depois, quando houve a ameaça, a mesma situação no Brasil, os deputados, os senadores, o próprio governo de Biden entenderam, fazendo analogias sobre um governo democrático que pode ser subvertido por setores da extrema-direita e destruído. Então, a solidariedade era muito mais fácil, a compreensão, o interesse era muito maior. Só que, nesse momento, vocês não têm ideia de como que foi essa onda, essa vendaval que o Trump criou e como as pessoas ainda estão sob choque. E todos os dias ele apronta mais um. Então, cada vez... todos os dias você abre os jornais e veja 5 loucuras que Trump fez naquele dia. Então, é muito difícil saber como responder, aonde responder. Mas o Brasil, infelizmente, não está na pauta, além de uma certa noção sobre Amazonas. Nem o COP30 vai ser muito... vai ser divulgada, mas não vai ser muito um assunto para os americanos. Vai aparecer nas notícias, etc., mas não é uma preocupação. A preocupação, nesse momento, é de como resistir a Trump e as suas políticas, e as pessoas que não são politizadas, como sobreviver economicamente, como a previsão que vai ter muita inflação a partir da política de tarifas malucas que Trump está implementando. Eu vou colocar aqui um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que o mais importante nem é o vídeo em si, o mais importante é a legenda que ele colocou, porque ele tem postado isso com muita frequência. Então, ele posta um recorte da fala do Alexandre de Moraes, numa cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral, que até então o Alexandre de Moraes era o presidente, né? E bota o Trump embaixo, e ele escreve na legenda: parece que Moraes mandou um recado para Donald Trump e Marco Rubio. Não. E essa é uma prática comum dele. Ele denuncia o governo brasileiro e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal para o Trump. Ele já fez o absurdo, inclusive, de denunciar o Itamaraty para o Trump.
Ele denuncia marcando, faz a postagem em português, depois faz a mesma postagem em inglês, marca de novo Marco Rubio, marca o Trump, do tipo assim, ó, tô te alertando, Donald Trump, essa indireta do Alexandre de Moraes foi para ti. E eu vou colocar aqui, evidentemente, o vídeo para ver do que se trata, qual foi a fala do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Não importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Não importa... Eu apoio esse discurso. É engraçado, porque esse tipo de discurso, eu sei que funciona entre a bolha que é a extrema-direita, mas é uma loucura. Indica quais são os valores da extrema-direita. Então, a declaração do Rubio, recentemente, dizendo que figuras internacionais, com políticos ou outras pessoas que estão reprimindo, limitando os direitos da expressão de cidadãos americanos, vão ser punidos com todas essas possibilidades. Eu acho que é possível que eles tentem fazer isso, mas não vai funcionar de novo. A grande tática de Trump é ameaçar, assustar e propor coisas inconstitucionais, implementá-los e depois ver se o STF vai reconhecer que é válido ou inválido. Depois, quando o dano já está feito. Então, é possível que eles decretem que Alexandre de Moraes é pessoa não grata. Mas, como o presidente Lula falou, não cabe ao governo americano meter na política interna brasileira, como não cabe Brasil meter na política interna norte-americana. E como há uma sensibilidade muito grande do povo brasileiro sobre a interferência americana no golpe de 64, entre outros exemplos, eu acho que é uma sensibilidade muito forte que não funciona. É uma tática de assustar. E segundo, eu não sei o que Trump quer do Brasil nesse momento. Porque Trump só interessa coisas que ele consegue tirar um proveito. Ele não vai ser mais presidente em 28, apesar das suas fantasias. Ele vai ficar muito interessado em fazer bilhões de dólares com Bitcoin e outras coisas de empresas, coisas que ele tem. Então, não sei se ele vai querer se meter muito com o Brasil. Então, não sei se ele vai dedicar muita energia na realidade brasileira nesse momento. Pode ser que esteja errado, mas a minha avaliação é isso.